Ele nasceu numa das piores quebradas da sua época. Lugar de onde ninguém imaginava que algo de bom pudesse surgir. Para trocar uma ideia sobre isso e localizar histórica e antropologicamente, sociologicamente a pessoa de Jesus, a gente está hoje com um brother que está construindo toda essa história e toda essa ideia com a gente. Samuca, historiador, cristão, vai falar um pouquinho com a gente aí sobre o Cristo histórico. Que história é essa, irmão? Seu amor me ama, sua voz me canta, vento seu me sobra, graça me sustenta. Então, cara, te agradeço aí a ti, o pessoal, por chamar pra gente construir esse papo aí e tal. E obrigado pelo historiador e pela toda essa análise sociológica, antropológica e tal. Mas eu acho que falar um pouco, por mais ter esse respaldo, principalmente do estudo da história, assim, eu acho que é um pouco interessante a gente localizar, principalmente particular, essa relação de fé e luta, né? E tentar falar um pouco que até tu, tipo, e outras pessoas também, como Henrique Vieira também, que falam sobre essa localização da miserabilidade, vamos dizer, da onde estava localizado aquele povo, né, aquele contexto, e principalmente Jesus, assim, né? E tentar colocar também que Jesus nasceu, viveu e morreu, né? Principalmente num período enigmático, assim, né? De dominação do Império Romano, enfim, sobre a Pax Romana. E principalmente nesse contexto de dominação do Oriente Médio, daquela região, né? E de tudo aquilo que pode significar naquele contexto, né? E não é à toa que, sei lá, tu pega lá os profetas menores, os profetas maiores mesmo, né? Quando vão dizer que Jesus nasceu, Jesus era o Nazareno, né? E isso tudo quer dizer principalmente historicamente, culturalmente, a miserabilidade daquele povo, né? Quer dizer que, na verdade, por mais que os profetas acreditassem exatamente nisso, e hoje nós temos uma outra compreensão teológica, mas aquilo ali era um contexto de miséria, de mazela, né? E como tu falou, uma quebrada mesmo. Cara, eu fico pensando, velho, quando ele aparece pela primeira vez, lá com 12 anos, e vai ensinar a galera, né, no portão do templo, assim. Um garoto criado em um espaço marginalizado, Sim. Né? Eu fico imaginando aquele moleque hoje jogando bola de pé descalço na rua, na nossa periferia, que a sociedade olha pra ele e aponta e estigmatiza e, cara, dali não vai vir nada, entende? É mais um que tá só esperando uma porta de violência, o tráfico, alguma coisa assim se abrir pra ele, e essa é a vida, né? Tá posto, tá rotulado, tá marcado, e essa vai ser a história que vai se cumprir. E aí daqui a pouco tu olha pro cara e... Mas para aí, velho. Sim, com certeza. Que história é essa? O que esse cara tá me trazendo? Não é à toa que o próprio... Tu vai pegar, tipo, e aí puxando um pouco pra teologia, assim, vai sendo um teólogo meio vira-lata, assim, né? Se tu pegar o texto mesmo do Evangelho, enfim, por que Jesus também conseguia se comunicar com a população, né? A gente está falando de uma teocracia, enfim, né? Aliada a um Estado totalmente do Império, totalmente enrijecido. E, na verdade, Jesus vai começar a falar sobre a moeda perdida, vai falar sobre terra, vai falar sobre pesca, vai falar sobre as coisas daquele povo ali. Por isso que ele conseguia dialogar, principalmente, né, com aquela população. E a população era tão, se tu pegar o contexto, era tão pobre que tem uma hora lá, num sábado lá, que o Evangelho fala, que ele e Jesus estão passando, né, e pegam as coisas e vão comendo, né, à volta do caminho, e, enfim, dividindo essa realidade, né. Então, se tu não ter essa chave de entendimento, tu fica meio deslocado, né? Porque a gente tem muita teologia, principalmente a teologia da prosperidade, né? E várias outras denominações, entendimentos, apresentam esse Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e desconfiguram dessa realidade de miserabilidade, de sofrimento, que é importante para nós, principalmente para fazer essa leitura de quem foi sociologicamente, até revolucionariamente, esse Cristo que a gente
fala que a gente vem sendo significante há mais de 2000 anos aí. A galera entendia ele porque, na verdade, eles falavam a mesma língua, eles estavam no mesmo lugar. Sim, com né? certeza. Então, é a importância de localizar Jesus enquanto um Cristo dos humildes, dos oprimidos, dos pobres. Né? Ele vem desse espaço, na verdade, para desconstruir a imagem que havia sido construída socialmente sobre esse lugar. Certeza. Com certeza. E principalmente, tu tentar entender essa realidade, e como tu mesmo fala quando a gente estava conversando, de ter essa chave de entendimento de hermenêutica de Cristo, né? Porque se tu descolar dessa realidade, tu não tem como entender, né? Então tu pensar principalmente que essa população era uma população que vivia dominada, que vivia sobre o jugo do Império Romano, né? E principalmente na sua própria teocracia, numa articulação entre sinagogas e tudo isso, e Jesus vem para desmanchar isso, né? Tu entende o porquê que ele foi o criminoso político, né? Por que foi necessário, né? E entendendo isso, eu acho que para tentar articular muito essa relação de fé e luta, entender o que significa cristão, né? Cristão era um nome, uma nomenclatura para quem cometia um crime político que esses cristãos estavam cometendo dentro do Império Romano, né? Porque cristão era exatamente tu não ter César como teu senhor, né? Então, o nome cristão hoje, se por um lado está ligado à teologia da prosperidade, está ligado a muitas relações, ao fundamentalismo, né, e muitas das outras coisas, é importante para a gente tentar desconstruir algumas coisas, tu entender que cristão, naquela época, principalmente no primeiro século, né, cristão está ligado muito ao tipo de crime que tu cometia. Que tu não tinha César, mas tinha Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, enfim, né? E é importante tu entender isso. E principalmente também, dentro da própria teocracia, né, dali dos judeus, enfim, é de tu entender também que tu não entendia Deus como esse Senhor, como estava colocado, né? Porque para os judeus até mesmo era impronunciável o nome dele, né? Então Jesus também começa a desconstruir algumas outras coisas e trazendo um pouco mais para o lado da camaradagem, vamos dizer assim, né? É legal pensar isso tudo porque já nos abre um outro paradigma para entendimento da palavra de Deus, né? E da pessoa de Jesus também, que vai nos fazer compreender melhor o motivo real da sua morte, né? E como essa morte vai se dar, o seu julgamento, né? Um julgamento feito pelo Estado, mas feito também pela religião. Sim, uma articulação, né? Uma articulação, uma morte com requintes de tortura, né? Ele é torturado antes de ser assassinado e ele é torturado pela religião, né? Então é importante situar essas questões, né? De onde ele vem, como que ele começa a trajetória dele, com quem Cristo se relaciona, a quem ele envia a sua mensagem e como que a religião, né, como que a igreja que estava instituída, né, e eu gosto muito de pensar isso, essa igreja institucionalizada, né, como que ela trata essa mensagem que na verdade não estava auxiliando ela a alcançar os seus propósitos. Sim. Né? E não é à toa também que a gente, quando fala o cristianismo, né, ela começa depois, que o próprio Constantino, enfim, imperador romano, haver ali a capacidade de articular essa religião que está crescendo do ponto de vista dele, né, com o império. Mas até então, o cristianismo não era cristianismo, né? O cristianismo era o caminho, né? Porque era um caminho, né? As pessoas andavam de um lado para o outro, cumprindo a mensagem, pregando essa boa nova, e que na verdade tinha muito de uma articulação de solidariedade um com os outros, né? Não é à toa quando tu vê ali no primeiro século, até o segundo século, né? Até no primeiro século mesmo, quando nas cartas, nas epístolas, nas cartas paulinas, né? A comunidade falando, né? Tentando levantar fundos, né, para as populações poderem comer, para as pessoas poderem, de certa forma, sobreviver. Então, o Evangelho tem muito, e aí é importante a gente fazer uma divisão, né, entre Evangelho e cristianismo, né?
O evangelho é muito maior que o cristianismo, né? Hoje foi reduzido, né? Mas o evangelho, ele tem muito, para além da relação da salvação, tem muito de um contexto de organização social, de uma reorganização social, de uma reorganização entre aqueles que eram os oprimidos, que eram as oprimidas, que eram as pessoas que estavam colocadas de lado, né? E aí tu vê uma outra perspectiva, né, do evangelho, né? E é interessante pensar essa outra perspectiva, e quem sabe a gente já não abre um próximo espaço conversando um pouquinho sobre isso também, que é essa perspectiva de Atos 2, né, de todos terem tudo em comum. Sim. Uma nova forma de organização social, uma Sim. nova forma de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com o todo, se relacionar com a espiritualidade, Sim. se relacionar com Deus. E que parecia ser tão pequeno, mas que enfrentou um grande império, né? Um grande império, Então, vamos lá, a gente está aí, fé na luta, e a cada 15 dias a gente vem com um vídeo novo, conversando, e na próxima, quem sabe, o Samuca não está com a gente de novo. Vamos dar? Vamos lá, valeu. Ama também os que vêm do gueto, cuida daquele que é branco ou preto. Meu Deus é negro, meu Deus é índio.